Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje nós chegamos ao dia 24 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Então, respire fundo, aquiete o seu coração e vamos juntos caminhar pela palavra de Deus. Vamos começar nossa leitura de hoje lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulos 34 e 35. A nossa leitura começa com uma história bem trágica, bem complexa. Dina, filha de Jacó, é violentada por Siquém, o príncipe daquela terra, e logo depois, num ato que mistura desejo e política, Siquém e o pai dele, Emor, propõem uma aliança pelo casamento, pedindo a mão de Dina. Os filhos de Jacó, claro, ficam furiosos com a desonra da irmã, e eles fingem que concordam, mas impõem uma condição que na verdade é um engano: que todos os homens da cidade de Siquém sejam circuncidados. E aí, se aproveitando da vulnerabilidade dos homens depois da circuncisão, os irmãos de Dina, Simeão e Livi executam uma vingança terrível. Eles matam todos os homens da cidade, incluindo Siquém e Emor, e saqueiam tudo. Jacó, o pai, fica horrorizado, não pelo motivo em si, mas pelas consequências, sabe? Ele fica com medo da retaliação dos povos vizinhos. Mas os filhos justificam o que fizeram com aquela pergunta retórica, cheia de dor. Por acaso a gente devia deixar que tratassem a nossa irmã como uma prostituta? Depois de todo esse conflito sangrento em Siquém, Deus chama Jacó para um novo começo, um retorno às origens da sua fé. Ele ordena que Jacó suba a Betel, aquele lugar onde Deus tinha se manifestado a ele anos antes, quando ele estava fugindo de Esaú. E, em resposta a esse chamado, Jacó instrui sua família a se purificar, a abandonar todos os ídolos e deuses estrangeiros que eles traziam. É um ato que simboliza uma renovação da aliança, um retorno à fé exclusiva no Deus de seus pais. E a jornada de Jacó continua, e ela é marcada por momentos de profunda transformação, mas também de muita dor. Lá em Betel, Deus renova sua aliança com Jacó, mudando o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. A viagem segue para Éfrata, onde Raquel dá à luz Benjamim, mas acaba morrendo no parto, um momento de imensa tristeza. E finalmente Jacó chega a Hebrom. Ali, ele reencontra seu pai Isaque, bem a tempo de se despedir antes da morte dele. A jornada dele é um ciclo de promessas, perdas e renovação. Agora a gente sai um pouco da história do povo e entra na oração do coração, com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para minha mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, no Novo Testamento, vamos nos sentar para ouvir os ensinamentos de Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Jesus nos conta a parábola do joio. É assim: um homem semeia um trigo de ótima qualidade no seu campo. Só que de noite vem o inimigo dele e semeia joio, que é uma erva daninha bem parecida com o trigo, ali no meio da plantação. Quando os servos percebem o que aconteceu, a primeira reação deles é querer arrancar o joio na hora, mas o dono do campo não deixa. Ele diz para esperar até a colheita, para não correr o risco de arrancar o trigo junto. Só lá no final é que o joio vai ser separado e queimado, e o trigo, esse sim, vai ser recolhido no celeiro. Jesus continua usando mais duas imagens para a gente entender o reino dos céus. Primeiro, ele compara o reino a um grão de mostarda. Pensa só, é a menor das sementes, mas ela se transforma numa árvore enorme. Isso mostra como algo que começa pequenininho pode ter um impacto gigante. Depois ele compara ao fermento. Mesmo um pouquinho de fermento se espalha e transforma a massa inteira, né? Essas duas parábolas mostram pra gente o crescimento do reino de Deus no mundo. Um crescimento que é meio misterioso, mas muito poderoso e que ninguém pode parar. Claro, os discípulos ficam curiosos e pedem uma explicação. E Jesus revela o que cada símbolo da parábola do joio significa. Ele diz que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio, os filhos do maligno. O inimigo é o demônio. A colheita simboliza o fim dos tempos, e os trabalhadores que fazem a colheita, os ceifadores, são os anjos. E nesse tempo final o mal vai ser separado do bem e destruído. Já os justos, como Jesus mesmo diz, vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai.
Depois da leitura da palavra, vamos ouvir agora o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 198 a 202. É como uma síntese da fé que a Igreja vive e transmite. A nossa jornada de fé, ela começa com a afirmação mais fundamental que existe: creio em Deus. O Catecismo nos ensina que essa é a base de tudo. E confessar que Deus é único, que existe um só Deus, é algo inseparável da própria crença de que Ele existe. Sabe, toda a nossa fé se apoia nesse primeiro e mais importante pilar. Mas como é que essa fé em um Deus único se revela para nós? Bom, primeiro, lá para Israel, Deus se apresentou como o único Senhor. Jesus vem e confirma essa verdade. Só que a fé cristã adiciona uma nova dimensão. A gente confessa que Jesus também é o Senhor e que o Espírito Santo é Senhor. Isso divide Deus? De jeito nenhum. Pelo contrário, revela a verdade da Santíssima Trindade, que há um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, e todas elas compartilham a mesma e única essência divina. E assim, no nosso dia de hoje, nós caminhamos por Gênesis capítulos 34 e 35, pelo Salmo 23, por Mateus 13, dos versículos 24 a 43, e também pelos parágrafos 198 a 202 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta leitura, se esta caminhada te ajudou, inscreva-se aqui no canal para continuar com a gente amanhã. Ative também o sino e compartilhe este momento com alguém que, talvez como Jacó, precise de um recomeço ou que esteja buscando, como no Salmo, a confiança no bom pastor. A gente se encontra no próximo dia da nossa jornada.